Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 6 de abril, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. O Evangelho de Marcos é o mais resumido, o mais objetivo. E Marcos se prende nas informações essenciais. Qual é a primeira informação essencial? Jesus ressuscitou, ou seja, ele está vivo, ele venceu o pecado, venceu a morte. Toda dor, todo sofrimento, toda injustiça que Jesus sofreu ficou para trás. Na nossa vida também temos que viver como pessoas ressuscitadas. Ou seja, o que vivemos no passado, toda dor, todo sofrimento, é preciso que nós deixemos para trás. Ter experiências de vida, ter nossas recordações, nossas lembranças, mas não sofrer com o passado. Não ficar retornando ao passado. E era na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, Jesus ressuscitou no domingo. E após a sua ressurreição apareceu a Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que havia cometido pecados, como nós somos pecadores, mas que se arrependeu e que havia, amado Jesus, amava muito Jesus. E porque muito amou, teve a graça de ser a primeira mulher a ver o Cristo Jesus ressuscitado. Não porque ela conquistou esse privilégio, mas porque Deus a escolheu. Deus gosta de escolher os simples, os frágeis, para confundir os sábios, os grandes e os poderosos. Escolheu uma virgem de Nazaré para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Cristo. E escolheu Maria Madalena, uma mulher que era considerada sem importância, não tinha filhos, não era casada, não tinha terras, não tinha nada que agradasse os olhos humanos. E Deus a escolheu para ser a primeira a contemplar a ressurreição do Cristo. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Aqui, quando fala seguidores, inclui os discípulos, os apóstolos, os homens e mulheres de fé que seguiam a Jesus e o amavam, sem distinção. E encontraram então os amigos de Jesus chorando e de luto. Quando viram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Aqui nós vemos, infelizmente, um pecado gravíssimo no início da igreja e que ainda está presente nos dias de hoje. Não acreditar no testemunho das pessoas, no testemunho dos catequistas, no testemunho dos homens e mulheres de fé, no testemunho das pessoas que fazem uma experiência de encontro com Deus. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles no caminho de Emaús, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Jesus poderia ter aparecido imediatamente a todos eles, mas por que ele quis ir aparecendo assim aos poucos, para ir convidando a todos para crerem no testemunho uns dos outros, para valorizar o testemunho das mulheres, dos homens, dos discípulos? Também os discípulos de Emaús deram o testemunho, mas os apóstolos e os discípulos não deram crédito. Por fim, Jesus então apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendendo-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado.
Nos impressiona a falta de fé, porque Jesus já havia anunciado a sua ressurreição. Antes mesmo de morrer, Jesus disse que iria sofrer, ser crucificado, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Não acreditaram no testemunho de Cristo, nem no testemunho de Maria Madalena e nem no testemunho dos discípulos de Emaús. Nós não temos motivos para condená-los, pois muitas vezes também nós temos dificuldade para crer. E Jesus disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Jesus convida a fé e confia neles novamente. Jesus não deseja de confiar no ser humano, pois ele sabe que nós podemos melhorar, que nós estamos em constante evolução. E a fé vai criando raízes e nos amadurecendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.